João, capítulo 13. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, para meditarmos na Tua Palavra. Ajuda-nos, dá graça, Senhor, nos capacita para a glória do Teu nome. Abençoa cada um, Senhor, que estará vendo, Senhor, essa transmissão, cada um também que posteriormente poderá ver, Senhor, que o Senhor venha abençoar grandemente, que o Senhor continue guardando o Teu povo, livrando de toda enfermidade, que o Senhor continue sendo provedor nas nossas vidas, nos nossos lares, que não falte o alimento nas nossas mesas, continue abençoando, Senhor, a obra das nossas mãos. Se conosco, abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, a liderança da Tua igreja, os pastores, continua guardando o Teu povo, Senhor, aqueles que estão hospitalizados, que estão precisando ali, ó Deus, de uma cura, entra com a Tua providência, tem misericórdia, temos, Senhor, tantos irmãos, conhecidos, amigos, Senhor, que estão passando por situações difíceis aí por conta deste vírus, mas nós cremos que Tu és fiel, Senhor, para fazer uma obra de restauração nessas vidas. Abençoa para a glória do Teu nome, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, em nome de Jesus, e nos abençoa para que possamos ser um canal, Senhor, de bênção na vida dos irmãos. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, Manelzinho, paz do Senhor, irmã Lília, Deus abençoe os irmãos. Primeiramente eu gostaria de pedir perdão aos irmãos por ontem não termos feito a live, né? Nós cancelamos aí meio em cima da hora, pedi para o irmão Rogério anunciar o cancelamento, que eu não estava muito bem ontem, acabou não dando para mim fazer a live. Mas hoje, graças a Deus, está tudo certo e, se Deus permitir, nós estaremos aqui meditando um pouco na Palavra de Deus. E também gostaria de informar os irmãos que domingo, agora, domingo próximo, nós teremos a nossa ceia lá em Vila Simões. Nós não teremos culto, será no mesmo formato que já temos feito, não terá grupos de louvor, nada disso. Nós só estaremos agendando os irmãos pelo WhatsApp, marcando o horário como temos feito das outras vezes, para que os irmãos possam estar indo lá na igreja nos horários combinados, para a gente estar servindo a ceia, tá? Então isso aí a gente vai contatar os irmãos novamente, depois de forma assim individual, pelo WhatsApp, e vamos estar fazendo a agenda de horários, amém? No último domingo nós falamos sobre o amor a Deus, não é? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amor ao próximo. Nós vamos ler um versículo aqui no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, para nós termos aqui uma introdução. E nós vamos estar falando um pouco sobre o amor ao próximo. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 13, versículo 34. Diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Amém? Até aqui por enquanto. Então Jesus dizendo que Ele nos dá um novo mandamento, que nós nos amemos uns aos outros, não é? O apóstolo João, ele é carinhosamente, né, conhecido como o apóstolo do amor. Ele menciona muito aqui no próprio Evangelho, né, que ele escreveu aqui, né, o Evangelho de Jesus, conforme João relata, sobre o amor, e nas epístolas também que João lhe deixa registrada, ele fala bastante sobre o amor. Então ele tem propriedade para falar sobre esse assunto, não é? João, lembrando, é aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, que era bem próximo de Jesus. Em todas as passagens importantes nós vemos sempre a presença ali de pelo menos 3 dos discípulos, né? E um deles era João, Pedro, Tiago e João. Então João ele estava sempre presente ali com Jesus e ele aprendeu muito de Jesus nessa questão do amor, né? Então nós vamos ler aqui mais um texto que está em primeira epístola de João. Eu vou
fazer aqui um breve comentário, mas a primeira epístola de João, capítulo 2. Nós vamos ler aqui do versículo 7 ao 11. Primeira epístola de João, capítulo 2, dos versículos 7 ao 11. Interessante que o amor cristão, ele é o resultado da transformação espiritual experimentada no novo nascimento, não é? É uma prática central do conteúdo da nossa fé. É impossível nós nos declararmos cristãos sem que o amor ao próximo seja evidente nas nossas vidas. Isso é resultado de novo nascimento, de processo de transformação nas nossas vidas. Então, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 7 a 11, diz assim: Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém? Veja que interessante. João, ele vem dizendo aqui, no versículo 7, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Aí no começo do 8 ele diz, outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro. A impressão que dá quando nós lemos aqui é que existe uma contradição, não é? Mas o sentido não é esse. O sentido é que o mandamento do amor, ele é atemporal. Ou seja, ele foi ordenado por Deus tanto antigamente, aqui quando fala antigo, está se referindo ao Antigo Testamento, e mais especificamente lá na lei, não é, que Deus deu ao povo através de Moisés. Quando diz também sobre o novo, está falando o amor na nova aliança, agora proclamado por Jesus a respeito da igreja. Então veja que tanto o amor no Antigo Testamento quanto o amor no Novo Testamento, ele é ordenado, é uma característica. Então, por aí a gente já tira uma conclusão, nós podemos dizer que não dá para afirmar que alguém seja povo de Deus, que alguém seja, de Deus, que ande na presença de Deus, que tenha passado por um novo nascimento, uma transformação, se o amor ao próximo não for evidente na vida dessa pessoa, não é? Notem que isso é um requisito para que testifique de verdade da nossa transformação. O amor ao próximo, ele evidencia que nós passamos por esse novo nascimento e que nós fomos transformados e que agora nós andamos na luz, não é? Na luz do Evangelho. Então, tanto no Antigo Testamento, nós vemos a questão do amor ao próximo, como também no Novo Testamento. Então João aqui ele diz, olha, um mandamento eu vos dou, tanto antigo quanto novo. Não é contrapondo, ele quer dizer que o amor ele é atemporal. Lembra quando aquela passagem de Coríntios que fala sobre os dons, que quando nós estivermos num estado ali de perfeição, que estivermos no céu, os dons eles cessarão. Para que você vai profetizar se você está na presença de Deus, não é? Para que você vai querer uma revelação se você está diante do próprio Deus? Mas um dom, ou seja, um atributo que vai permanecer para a eternidade é o atributo do amor. O amor ele nunca vai cessar. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E se nós somos filhos de Deus realmente, nós herdamos essa característica do Pai, né? Agora, um outro ponto que a gente vai destacar aqui, porque
o amor ao próximo, né? A questão do amor ao próximo. Aqui está dizendo nós amarmos o nosso próximo. Não é especificamente o amor a Deus. O amor a Deus nós falamos na última live que nós fizemos, não é? E hoje nós estamos tratando sobre o amor ao próximo. É interessante que muitas pessoas questionam quem é o próximo, quem seria o seu próximo, não é? E veja que Jesus, ele nos exemplifica isso muito bem na parábola do bom samaritano, lá em Lucas capítulo 10, não é? Eu não vou ler toda a parábola aqui agora por causa do tempo, que eu não quero estender muito hoje, mas se a gente for fazer uma prévia, nós poderíamos dizer que ali Jesus ele é interrogado, não é? Por alguns dos principais ali da sinagoga, e a respeito de quem entra no reino dos céus, e Jesus ele resume, ele sintetiza as questões da lei que aquele povo tanto procurava, entre aspas, guardar, não é? Ele diz ali, olha, você conhece a lei, amarás a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí esse doutor da lei, não é, ele querendo ou ele tentando se justificar diante de Jesus, ele questiona novamente, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus ele vem com um dos seus ensinamentos assim profundos, não é? Que desnudam a pessoa, deixa aquela pessoa exposta diante dela mesma para ela enxergar suas misérias. É isso que ele faz com esse homem, porque ele descreve ali ele narra uma parábola. E ele diz assim, que descia um homem ali por um caminho, né, se eu não me engano, para Jericó, e esse homem foi surpreendido por alguns salteadores, por alguns ladrões, e esse homem foi despojado, ele foi roubado dos seus bens, e ali ele foi massacrado, vamos dizer assim, ele apanhou muito desses ladrões, e esses ladrões deixou esse homem caído ali ao chão, meio morto, Jesus explica com esses termos, né, meio morto ali, praticamente desacordado, e vinha descendo por esse caminho, depois disso ter acontecido, um certo sacerdote. E esse sacerdote, quando vê esse homem caído no chão, ele vai lá e passa de largo diante desse homem. Aí depois Jesus fala, olha, vem um levita também, e ele muda até o lado do caminho que ele estava caminhando, ele atravessa para o outro lado. Aí Jesus vem dizendo, mas aí vem um samaritano, nós vamos entrar aqui daqui a pouco no ponto desses três personagens, né? Fora o indivíduo que havia sido assaltado, vem um samaritano, e esse samaritano, ele vendo aquele homem caído no chão, ele para, ele cuida das feridas desse homem, ele põe ali azeite, vinho, aí ele põe esse homem em cima da sua cavalgadura, leva até esse homem numa hospedagem, cuida desse homem ali. No outro dia pela manhã ele segue viagem, mas antes de seguir viagem ele diz ao dono da hospedagem, olha, cuida desse homem e o que precisar eu pago na volta. Ele já havia pagado a hospedagem daquela noite, falou, olha, o que mais de despesa tiver, quando eu voltar de viagem eu pago você também. Aí Jesus pergunta para esse doutor da lei, quem que foi o próximo deste homem? Por quê? Vamos analisar esse contexto. Quem era o próximo deste homem que foi assaltado? Jesus, ele deixa claro, por que ele usa primeiro a expressão de um sacerdote? Porque o sacerdote nada mais era ali que alguém que conhecia e praticava, entre aspas, os ritos da lei. Mas Jesus ele deixa claro que a questão da religiosidade, simplesmente, não preenche a lacuna do amor. A pessoa ela pode ser religiosa quanto ela for, ela pode ser devota, pode proferir o nome de Deus, enfim, mas se ela não exercer o amor em obras, ela é falha no amor, né? E Jesus quis dizer exatamente isso. Olha, desceu um sacerdote vendo aquele homem caído no chão, ele podia ter ido lá, ajudado, mesmo porque ele era um sacerdote, era um homem de Deus, teoricamente falando, um homem que estaria pronto a ajudar um necessitado, não é? Mas não foi assim que aconteceu. Aí ele pega um exemplo de um levita, que também
vem dessa linhagem, não é, de adoração, de ministração, enfim, e usa o mesmo sentido e fala, olha, esse levita também que diz adorar a Deus, que diz estar na presença de Deus, que diz louvar o nome de Deus, também passa de largo. E por que ele usa em terceiro a figura de um samaritano? Porque os judeus, naquela época, eles não consideravam os samaritanos. Os samaritanos para eles eram como ninguém. Os samaritanos para eles eram totalmente desprezados, não é? Então Jesus ele quis dizer assim, de uma maneira mais clara, olha, veio um sacerdote de vocês, veio um levita e não tomou conhecimento daquele homem que estava ali agonizando no chão, mas veio um outro que por vocês é considerado como um ninguém, como um nada, como alguém que não tem valor, e esse ninguém, esse nada, esse alguém que não tem valor na concepção de vocês, foi lá e cuidou daquele homem naquele estado miserável. Foi lá e investiu o tempo dele no socorro daquele homem. Foi lá e gastou o dinheiro dele em prol, em benefício daquele homem que necessitava. E aí Jesus conclui, fala, quem você acha que foi o próximo daquele necessitado? Aí o doutor da lei vai falar o quê? Não restava para ele dizer outra coisa, além de que o samaritano foi o próximo. Aí Jesus conclui o negócio e diz assim, olha, é isso que vocês devem fazer para entrar no reino de Deus. Segue o exemplo do samaritano. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Muitas vezes, a religiosidade não nos aproxima de Deus, muito pelo contrário. Ela nos afasta. Por quê? Porque esses homens, eles não demonstravam uma essência, um atributo de Deus, que é o amor. Esse samaritano, que era considerado ninguém por esses homens, estavam muito mais próximos de Deus do que esse citado sacerdote e esse citado levita nessa parábola. Então veja, quem é o nosso próximo? São todos aqueles que estão à nossa volta, e precisam de ajuda e nós podemos ajudar. Não é verdade? Esses são os nossos próximos e são esses que nós podemos ajudar em momentos oportunos, quando nós vemos uma necessidade. Veja que esse atributo, ele vem de Deus. Quando arde dentro de nós o desejo de ajudar, de fazer algo por alguém, de nos preocuparmos com alguém, será que a pessoa tem comida na mesa? Será que aquela pessoa está passando necessidade? Será que aquela pessoa tem dinheiro para comprar um remédio? Será que ela está ali com um bebê pequeno, que ela tem um filho doente, tem um parente enfermo? Será que ela tem condições? Será como está a vida dessa pessoa? Quando nós paramos para nos preocuparmos com essas questões, nós estamos exercendo esse sentimento que Jesus deixa claro aqui do amor ao próximo e ao qual nós precisamos, não é? Evidenciar. Qual que é o maior exemplo de amor que nós temos, irmãos? Jesus, ele nos dá esse exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo de amor. E eu pergunto aqui para os irmãos agora, a quem Jesus despediu de mão vazia? Me fala alguém que Jesus virou as costas na Bíblia. Eu não vejo ninguém. Todos que se chegaram a Jesus, independente da circunstância, foi atendido por ele. Uma passagem que nós vemos que Jesus, ele às vezes trata ali de uma forma um pouco mais dura, mas ele queria mais a ensinar aqueles que estavam à mesa com ele do que propriamente desprezar a pessoa que estava precisando, é aquela passagem da mulher sírio-fenícia, não é? Lembra que aquela mulher chega a Jesus, mestre, minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí Jesus olha para aquela mulher, ela era de um outro povo, de uma outra nação, né? A Bíblia diz que ela era sírio-fenícia, e Jesus fala para ela assim, olha, não é lícito eu tirar o pão da mesa dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aí aquela mulher, num extremo ato de fé, não é? Ela responde para Jesus, sim, Senhor, não é lícito o Senhor fazer isso, mas o Senhor tem que lembrar que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Aí Jesus, ele admira, né, com a resposta daquela mulher, e ele fala, mulher, grande é a tua fé, vai porque a tua filha já está curada. Fora essa passagem, a gente não vê na Bíblia Jesus assim ser mais duro com ninguém.
Por quê? Porque todos aqueles que chegaram a Jesus, independente do que ele estivesse fazendo, da situação que ele estava, ele atendeu. Jesus podia estar com fome, Jesus podia estar cansado, Jesus podia estar com sono, Jesus podia ter um outro compromisso. Lembra da passagem de Jairo? Jesus estava indo lá ver a filha de Jairo, aquela mulher do fluxo de sangue entra no meio da história ali, toca nas vestes de Jesus. Jesus não podia ter chegado e dado um empurrão nela. Olha, você veio na hora errada, eu estou indo atender o principal da sinagoga, aqui o príncipe da sinagoga, o Jairo, que a filha dele está morrendo lá, volta mais tarde. Jesus fez isso? Não. Jesus para, Jesus dá atenção para aquela mulher, Jesus entende a necessidade daquela mulher, e aquela mulher ela é curada quando ela toca em Jesus com fé. E da mesma forma, ou enquanto Jairo se desespera, enquanto Jesus trava aquele diálogo, alguém chega para Jairo, não importune mais o mestre, a sua filha morreu. Jesus não esqueceu de Jairo também. Jesus vira para Jairo, não importune, não temas, crê somente. E aí Jairo continua crendo e caminha com Jesus até sua casa. Jesus chega lá e revive a filha de Jairo. O que eu quero dizer com tudo isso? Jesus é o nosso maior exemplo do amor. Quantas vezes nós não damos desculpas para nós mesmos em relação a ajudar o próximo? Olha, porque agora eu não posso, porque agora não dá, porque eu já fiz isso. E nós ficamos tentando justificar para nós mesmos que a gente não tenha necessidade de fazer naquele momento, mas não é verdade, porque aqui dentro clama por nós fazermos alguma coisa. Aqui dentro o sentimento de preocupação, o sentimento de compaixão pelo nosso próximo, ele grita dentro de nós e nós precisamos ouvir essa voz. Por quê? Porque isso nos testifica que nós somos filhos de Deus. Quer ver o que mais João fala sobre isso em uma das suas epístolas, né? Vamos continuar lendo aqui. Ainda na primeira epístola de João, agora no capítulo 3. Veja que interessante. Nós vamos ler aqui agora do 14 ao 18. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Olha a profundidade disso. Olha, nós sabemos que passamos da morte para a vida. O que significa esse passar da morte para a vida? Antes da nossa transformação em Deus, nós éramos o quê? Mortos espiritualmente, não é? Agora, através de Jesus, nós passamos da morte para a vida. Nós temos agora vida em Jesus. Nós somos feitos o quê? Filhos de Deus. E desta forma, isso é evidenciado porque amamos os irmãos. Tá vendo? Amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece onde? Na morte. Ou seja, permanece no seu antigo, no seu velho estágio, de quando ainda não conhecia Jesus. E aqui continua dizendo, olha a profundidade disso. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Vou explicar isso aqui. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, presta atenção, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Veja que profundo esse ensinamento de João para nós. Quando diz aqui, qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Vamos entender essa questão. A lei no Antigo Testamento, ela condena o homicídio, não é? Porque o que provoca o homicídio? Por que alguém mata outra pessoa? Por ódio, não é? A força motriz do homicídio é o ódio. A pessoa ela passa a odiar outra de uma tal forma
que ela já não deseja mais ver aquela pessoa viva. Aí ela vai lá e executa um crime, ela executa um homicídio, ela mata, ela tira a vida de outra pessoa. O Novo Testamento, a graça de Deus, trata isso de uma forma tão profunda, mas tão profunda, que ela se antecipa à questão da morte, do assassinato, do homicídio em si, e foca o que gera o homicídio, que é o ódio. A força motriz do homicídio é o ódio. Então aqui diz, ó, qualquer que aborrece a seu irmão, ou qualquer que odeia a seu irmão, é homicida. Por quê? Porque o ódio culmina no homicídio. É a mesma coisa quando Jesus diz, né, naquela passagem, olha, aquele que atentar os seus olhos para uma virgem, né, aquele que colocar os seus olhos em cima de uma virgem, no seu coração já cometeu adultério. Por quê? Porque essa pessoa está desejando já. É só ele ter uma oportunidade para consumar o ato. Aqui é mais ou menos uma situação parecida. Aquele que aborrece, aquele que odeia o seu irmão, ele é comparado aqui como um homicida. Por quê? Porque se ele alimentar, se ele fomentar esse ódio dentro dele, isso vai crescer e tomar uma proporção tão grande que para ele ir lá e tirar a vida desse irmão, não vai custar nada. E veja que quando nós falamos aqui em tirar a vida, se a gente tratar isso de uma questão espiritual, tirar a vida de alguém não é somente você ir lá e cometer um crime, você matar a pessoa, não. Você tirar a vida de alguém, muitas vezes, é você matar a pessoa com palavras, por exemplo. É você dizer palavras duras que ferem a tal ponto que aquela pessoa talvez ela morra na fé. Isso é um homicídio, é um assassinato espiritual, não é? Então isso é uma coisa de quem não ama, é o contrário de quem ama, é de quem odeia. E o homicida, João está dizendo aqui, ó, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna, ou seja, os homicidas não herdarão o reino de Deus. Então veja a profundidade que Jesus trata essa questão. Se você odeia o seu irmão, você é comparado a um homicida. E fique sabendo que homicida não herda o reino de Deus. Não tem a vida eterna, não tem salvação. Então veja, irmãos, como é importante essa questão do amor ao próximo, como ela é fundamental, como ela é essencial nas nossas vidas, não é? E aqui vem discorrendo, ó, conhecemos o amor nisto, que ele, Jesus, né, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E aqui ele trata de uma questão que eu acho que é uma pedra no sapato de muita gente, não é? Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus ou o amor de Deus? E ele está dizendo aqui o seguinte, olha, se você tem condições, se você tiver bens, se você tiver condição de ajudar alguém e ver alguém necessitado e você fechar o seu coração para não ajudar o teu próximo, como é que o amor de Deus está em você? Como é que você testifica desse seu novo nascimento, dessa nova criatura que você é? Não é? Eu não vou falar nome, mas eu em escola dominical dei bastante aula para os jovens, né, na nossa igreja, e alguns irmãos contavam algumas experiências, e eu lembro de uma irmã que ela sempre falava para mim, irmão, toda vez que eu saio para comer alguma coisa, para comprar um lanche, ou para comer um pastel, enfim, aparece alguém do lado e a pessoa pede o que eu estou comendo, não é? E eu achei curioso isso, e uma vez eu perguntei, e aí, o que você faz? A pessoa falou, eu dou, né, eu vou lá, eu compro um, eu dou o meu, tal. Então, quer dizer, por que isso é interessante? Porque isso evidencia no coração dessa pessoa a transformação que ela passou, que ela está tendo, porque isso é resultado de transformação, de novo nascimento, é uma manifestação de amor.
Ah, mas é tão simples assim? É, porque o amor ele é exposto nas pequenas coisas. Você não precisa ir lá e se jogar na frente de um trem para dizer que você ama alguém. Não. Você ama alguém com as suas ações, com as suas atitudes, com a sua preocupação. E o amor ao próximo, ele é evidenciado, muitas vezes, você suprindo a necessidade daquele que você vê ali, que está próximo de você e você tem condição de ajudar. Então veja que Jesus ele enfatiza isso, né? E esse texto que nós lemos mostra que se nós amamos ao próximo, nós estamos testificando que nós não estamos mais em trevas, que a nossa velha vida já passou, que nós verdadeiramente somos pessoas transformadas. E olha, diz aqui, ó, que o nosso amor, no versículo 18, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. É exatamente isso. Eu não vou citar nomes aqui, mas é exatamente isso. Então, nós precisamos amar não só com palavra, mas por obra e em verdade. Por que que você ama? Porque esse sentimento ele vem de Deus. Deus, o Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você, coloca esse sentimento em nós. Se nós amamos, é porque Deus ama, não é? E quando nós nos compadecemos do próximo, não é porque nós somos bons. Não há bondade em nós, eu não vejo assim. Mas é porque o Espírito de Deus habita em nós. E quando o Espírito de Deus se move em nós, em compaixão, nós sentimos isso. E nós também amamos. E nós também praticamos essas obras, não é? E assim nós mostramos o nosso amor. Veja, ó, versículos novamente, ó, 14. Olha isso como testifica, ó. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Olha, se você quer saber se você passou da morte para a vida, já viu aquelas perguntinhas que às vezes as pessoas falam? Ah, você tem convicção da tua salvação? Você é salvo? Né? Não adianta você ser religioso para responder isso. Não adianta você estar ali igual aquele sacerdote, o levita, lá da parábola do bom samaritano, para responder isso. Se perguntasse para o sacerdote e para o levita se eles eram salvos, baseados na lei, eles diriam que sim. Mas baseado em atitudes, eles estavam reprovados. Por quê? Porque eles não agiam conforme a lei determinava que eles agissem. Não é? E aqueles que eles consideravam nada ou ninguém, que no caso era o samaritano, como nós já falamos, foi o que agiu com amor ao próximo. Então, para nós testificarmos, para nós termos consciência, para nós termos convicção da nossa salvação, é fácil de você medir isso. Aqui está dizendo, ó, no 14 que eu li, né? Foi. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Se você não ama, você corre um sério risco ainda de estar lá atrás, de estar no seu primeiro estágio, no estágio de morte espiritual, de não ter tido uma transformação, um novo nascimento na sua vida, não é? Quem não ama seu irmão permanece na morte. Olha que a profundidade disso. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O que é você dar a vida? Não é você entrar na frente de um revólver, não é você entrar na frente de um carro, não é isso. É você gastar a sua vida em prol de alguém, de uma causa, de algo que favoreça alguém. Quando nós vemos as pessoas, por exemplo, na igreja, se dedicando à obra de Deus, pessoas que não são remuneradas para isso, pessoas que estão abrindo mão do seu tempo, pessoas que estão ali dedicando, investindo as suas vidas em prol dessa causa, procurando fazer visitas, preocupados com assistência social, em levar uma palavra de ânimo num momento de dificuldade. Veja, isso é você gastar a sua vida, é você dar a sua vida por amor a alguém necessitado, não é?
Nós poderíamos estar no conforto da nossa casa, a gente podia estar deitado no sofá, jantando, descansando, sei lá, fazendo outras coisas que cabem a você fazer, mas não, muitas vezes nós estamos na igreja. Olha, irmão, precisa fazer uma visita, vamos lá, precisa orar, vamos orar. Precisa levar comida, vamos levar comida. Tem que ir lá no hospital ungir, vamos lá ungir. Tem que pregar, vamos pregar. Tem que louvar, vamos louvar. Quer dizer, isso é você se dispor, é você gastar sua vida em prol de uma causa, em prol de amor a alguém. Que isso, não que você faça por troca, não é isso que eu estou dizendo, mas isso vai ter um peso de galardão nas nossas vidas que vai repercutir para a eternidade. E esse é o nosso maior investimento no reino de Deus. Porque, veja bem, tudo aquilo que nós investirmos aqui, tudo aquilo que nós adquirimos aqui, nós não vamos levar um centavo no bolso daqui. Quando você estiver num velório, presta atenção nisso, você pode estar ali do lado de quem for. Você vai olhar para aquele caixão e vai falar, essa pessoa, não importa se ela era rica, se ela era pobre, se ela tinha 10 casas, ou se ela morava de aluguel, ou se ela dormia debaixo da ponte. A partir de agora, o que conta para ela, o que vai somar na eternidade para ela, foi as suas obras, a sua atitude, a sua fé em Jesus e aquilo que ela fez. Porque o dinheiro que ela tinha, ou podia não ter também, não sei, não vai fazer diferença nenhuma mais para aquela pessoa. As propriedades, os bens materiais, acabou, ficou para trás. Então, Jesus ele é bem contundente com isso quando ele diz: ajuntai tesouros no céu, não se preocupais em ajuntar tesouro na terra, porque na terra a traça, a ferrugem consome, mas ajuntai tesouro no céu. Lá os ladrões não minam e nem roubam, a traça e a ferrugem não consomem, e muito pelo contrário, esses tesouros terão um peso para a eternidade. E o maior tesouro que você pode ter, primeiro, é você amar a Deus sobre todas as coisas. O seu amor a Deus tem que ser incondicional. E em segundo, o próximo como a ti mesmo. Aquilo que você deseja para você, você poder oferecer ao seu próximo. Aquilo que você gostaria que fizessem para você, você oferecer ao seu próximo. Uma coisa que eu sempre falo aqui, não é? A gente às vezes vê pessoal com trabalho de assistência social, às vezes as pessoas doam coisas em bom estado, que dá para ser usada, é louvável, está valendo, não tem problema. Mas muitas vezes as pessoas abrem ali o seu armário, vê aquele sapato furado que já não serve mais para a pessoa usar, aquela camisa que está rasgada, aquela calça que o zíper não fecha, que tem um rasgo, enfim, coisas que já não servem mais, e ela dá na obra assistencial, na obra social. Quer dizer, como é que aquilo que não serve para mim vai servir para o outro? Dificilmente você vai ver alguém na loja, por exemplo, comprar um sapato novo, comprar uma calça nova, uma camisa nova e falar assim, ó, isso aqui é para assistência social, isso aqui é para doar para o meu irmão que precisa. Nós devíamos agir assim, porque aquilo que nós gostaríamos de ter ou de receber é o que nós temos que oferecer. Quando Jesus fala que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, o sentido é exatamente esse. Então veja, para a gente concluir essa questão do amor, que nós temos muito que aprender sobre o amor. Nós temos muito que aprender. E à medida que nós aprendemos, nós crescemos. E à medida que nós crescemos, nós testificamos de Deus das nossas vidas. Se você simplesmente andar com uma Bíblia debaixo do braço e ir nos cultos sem fazer nada ao seu próximo, você não passa de um mero religioso. E nós vimos como Jesus trata com o religioso na parábola do bom samaritano. Então, irmãos, vamos rever alguns dos nossos conceitos. Vamos rever alguns dos nossos valores. Vamos rever o que significa ser crente de verdade, o evangelho que Jesus de verdade, aqui da Bíblia, nos ensina.
porque hoje tem Jesus para todo gosto, não é? Dizendo, podemos dizer dessa forma, cada um traça o seu perfil de Jesus conforme a sua necessidade, mas eu estou falando do Jesus da Bíblia, eu estou falando daquele Jesus que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, aquele Jesus que atendia os necessitados, aquele Jesus que se preocupava com o próximo, aquele Jesus que ofereceu a sua vida para que nós pudéssemos herdar uma vida eterna. É desse Jesus que nós estamos falando, do Jesus da Bíblia, do Jesus de verdade. Amém? Irmãos, fique essa palavra aos corações dos irmãos, que o Espírito de Deus possa traduzir melhor tudo isso que nós temos falado. Eu disse que não ia prolongar muito essa noite, comecei até uns minutinhos mais cedo, e nós vamos estar orando agora para encerrar. Deus abençoe grandemente os irmãos, revejam seus valores, revejam as suas ações, revejam o seu amor, não é? O que nós refletimos de Deus nas nossas vidas, pelas nossas ações. Nós somos, né? Por que nós somos chamados de cristãos, não é? Veja que é como se fosse um espelho. Nós refletimos o amor de Jesus, né? O conceito é como se nós fôssemos pequenos cristos, vamos dizer assim, partilhados, não é? Refletindo o amor de Jesus, aquilo que Jesus fez, a gente vai reproduzindo na minha vida, na vida dos irmãos, e assim nós agimos. Então vamos considerar o nosso posicionamento, as nossas ações, para que possamos ser cristãos de verdade, conforme a Bíblia nos ensina. Amém? Vamos orar a Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por esta palavra. Pedimos a Ti, Senhor, ajuda-nos a amar, ó Deus, de uma forma que o Senhor venha se agradar de nós. Abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos entender o verdadeiro sentido do amor, Senhor. Que possamos viver um amor não só de lábios, não só de palavras, mas um amor em obras, em ações, em atitudes, Senhor. Que possamos nos compadecer daqueles que têm necessidade, que possamos, Senhor, ajudar no alimento, ajudar na palavra, no sustento, em tudo aquilo que as pessoas precisam, Senhor. Nos capacita, nos dá graça, para a glória do Teu nome, que possamos refletir o Teu amor nas nossas vidas, que possamos, Senhor, verdadeiramente ser canais de bênção, por onde quer que passemos, Senhor. Dá graça para cada um que está aqui neste momento, Senhor, orando conosco, também para aqueles que porventura ainda estarão escutando esta mensagem, que o Teu Espírito ministre aos corações, tudo para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.